Essa entrevista é um carinho de Dom Henrique para ti, verdade. Eu amava Dom Henrique. Gente, por que a gente está falando isso? Porque foi realmente Dom Henrique que nos uniu ali. Né? O senhor falou ali na entrevista, no momento ali, que tinha um carinho muito grande, tem por Dom Henrique. Né? Com certeza. Tinha como nome de monge Agostinho. Agostinho. Irmão Agostinho. Eu comentava com o Frei Rodrigo que todo dia 28 de agosto eu dizia: Dom Henrique, parabéns pelo seu onomástico. E ele dizia: muito obrigado, muito obrigado. E realmente foi um grande pai e que com certeza nos uniu. E no céu está muito feliz de ter um bispo filho de Santo Agostinho guiando a Santa Igreja. Né? Que bonito isso, hein? Mistério hoje, né? Um mistério grande. Grande. Grande, porque Dom Henrique, ele colaborou muito com a minha formação. Muito. Encontrei com ele algumas vezes em Aparecida. Eu sempre gostei de estar, depois que eu fiz os votos solenes, eu aprendi a ir a Aparecida, porque eu me encontrava com o meu bispo, que hoje é falecido também, e tinha oportunidade de ver outros bispos. Então eu ia sempre no domingo, que terminava o retiro, e visitava os bispos no hotel, lá no Hotel Rainha, especialmente horário de almoço. E lá almoçava com Dom Dirceu, e tinha oportunidade de ver Dom Henrique, né? Até porque os dois também eram bastante amigos, eram próximos. E Dom Henrique, ele colaborou com a minha formação antes mesmo de ser bispo, no tempo que ainda existia o site do Cônego Henrique, Sim. Né? Padre lá em Maceió. Então, foi feito bispo depois, auxiliar em Aracaju, depois foi até Palmares, e sempre acompanhei, né? Acompanhei porque era um grande retórico. Sim. Vou arriscar dizer quase que um perfeito teólogo, porque o teólogo por excelência é o próprio Deus, mas um exímio teólogo e numa facilidade de transmitir, de ensinar, de esclarecer a doutrina católica e de falar sem medo, sem meias verdades, de colocar à mesa o que de fato a Igreja crê. Então aprendi muito com Dom Henrique, muito. E quando ele faleceu, foi aquele vazio enorme, né? Aquele período de pandemia. Eu me recordo que eu celebrei a missa de manhã e fui depois acompanhar, né, pela internet o sepultamento, a missa que Dom Paulo Jackson celebrou depois. E ficava aquela pergunta, né? Mas por que um bispo jovem tanto a contribuir, o bem que faz a igreja, mas por quê? E Deus tem os seus mistérios. A gente não compreende, a gente precisa começar a ler as entrelinhas, os sinais que Deus ele vai dando. E eu tinha um medo enorme, eu falei assim, meu Deus, vão tirar fora do ar o site do Dom Henrique, vão tirar fora do ar o blog. Não sei os motivos, o site acho que não tem mais. Não tem mais. Mas o blog continua. O blog ele e continua. também as homilias no presbítero. Isso. E graças a Deus, a gente continua ainda escutando a voz que ecoa de Dom Henrique pelos vídeos no YouTube, né? Eu fazia parte daquele grupo que fazia as aulas com ele, eu gostava muito. E foi um vazio enorme, mas que pouco a pouco foi sendo povoado, preenchido também pelo testemunho que ele nos deixou de amar a igreja, de amar nosso Senhor, de não amar uma caricatura de ser igreja, uma caricatura de Cristo, mas de ir a Cristo, né? Homem e mulher de profunda oração, de amizade com Deus, e era pastor. Era pastor, né? Não fui diocesano dele, mas sentia nele homem de governo, que a gente falou tanto esses dias que era o perfil que o Papa novo precisava ter, homem de governo, homem da doutrina, ou seja, o pastor também tem que ensinar, santificar, e ao mesmo tempo era alguém que
estava com a piedade popular. Me encantava ver Dom Henrique cantando os benditos do Padre Cícero, com as pessoas mais simples do rebanho. Nunca fui, já fui à Fortaleza. Vamos combinar, um dia mas que eu estiver lá. Ir ao Juazeiro. Para eu passear com o senhor para todo lugar lá, no Juazeiro. Mas era bonito também a devoção popular. Sabe uma coisa? Eu estava conversando com o Lucas sobre isso e o pessoal respondeu a pergunta que eu fiz para você aqui. Eu estive em Teresina agora, no dia último, no 4 de maio. Então, 4 de maio eu estava pregando o Congresso Diocesano de Teresina, Mariano, e no dia 5 de maio eu estava pegando voo aqui para Roma. E na mesa, está aqui, ó, Comunidade Resposta colocou aqui, na mesa, eu disse, meu Deus, olha só, sabe qual é o meu desejo? Eu falei na mesa lá em Teresina, que viesse um Agostinho I, porque era isso que daria um sustentáculo à igreja, e o pessoal está colocando aqui, ó, Guto, você comentou no jantar que queria que fosse um Agostinho I, e eu estava tentando lembrar, eu disse, meu Deus do céu, onde foi que eu falei essa questão de Agostinho I? E assim, eu tenho certeza que o pessoal está aqui parabenizando e acompanhando tudo direitinho, e aqui a nossa transmissão, mas uma coisa que eu vou... Gente, eu nunca... Mas aqui, essa brincadeira de Agostinho I surgiu de uma foto que eu recebi aqui, que eu vou mostrar só para o Frei aqui. Mas começou a brincadeira, começou aqui, ó. Quando começou tudo isso, ó, mandaram isso aqui. E aí eu disse, nossa, mas seria uma... seria um Agostinho I? Nossa, mas seria um sonho. E aí veio o filho de Santo Agostinho. Por isso que, gente, eu vou dizer para vocês, e eu posso abrir e rasgar o coração, eu estou feliz demais, demais com o Papa Leão XIV. Muito feliz. Eu que sou um devoto de Santo Agostinho, todo dia 28, eu costumo rezar as laudes todos os dias, e todo dia 28 eu leio o hino de Santo Agostinho, das laudes, umas 3 vezes. Que eu acho a coisa mais linda do mundo, quando diz que guardou a fé com profundidade, exortou, é bonito o hino. Tanto é que todo ano, quando era o onomástico de Dom Henrique, eu mandava um trecho do hino das laudes. Eu sou apaixonado por Santo Agostinho, apaixonado por Santo Agostinho. Então, quando ele disse, sou filho de Santo Agostinho, da Ordem de Santo Agostinho, nossa, na hora eu chorei, porque eu disse, meu Deus, é realmente o bispo que a igreja, ou melhor, o Papa que a igreja precisava. Eu não sei como vai ser o meu coração quando eu puder um dia segurar na mão e saudar o Santo Padre, porque já amo profundamente o Papa Leão XIV. Estou aqui partilhando, explodindo o coração de muita alegria. E eu lembrando um pouquinho, né, porque eu sempre ensinei, né, e ensino por acreditar, né, buscando na Santa das Rosas, né? Sim. Que o Papa é o doce Cristo na Terra, o vigário de Cristo na Terra, o doce Cristo na Terra. E eu sempre acreditei nisso, de verdade. Não é porque agora os meus paroquianos me conhecem, os meus confrades também. Eu aprendi desde muito cedo com meu pároco, que foi o bispo depois que me ordenou, dele recebi os sacramentos. Mas eu aprendi a amar a pessoa do Papa. Sim. E amei muito João Paulo II, né? 2005, com a morte dele, já fragilizado. A gente se recorda daquelas imagens dele, né? Lembro que eu fui adolescente que chorou muito com a morte de João Paulo II, porque era o Papa, eu nasci, ele era Papa, né? Eu não tive outra experiência de Papa até 2005, depois veio o Papa Bento XVI. Então, no primeiro momento, eu estranhei muito, né? E o padre Dirceu, ele dizia assim, não, vamos rezar, vamos amar o Papa. E mesmo antes do Ratzinger ser eleito Papa, às vezes o pessoal fala muito isso como um chavão, mas depois deixa isso de lado e fica tentando pesquisar a vida, ou dando ouvidos para meios outros. E o padre Dirceu dizia assim, nós vamos amar, já amamos o Papa, nós não conhecemos o seu nome, mas Deus já o conhece, e nós amamos ele e rezamos por ele. Veio Ratzinger, Bento XVI. E como que a gente é influenciado, às vezes, de forma ruim, porque a mídia falou tão mal do Papa Bento XVI naquele primeiro momento,
E aquilo me contaminou. Eu tinha tanto receio do Papa Bento, e depois, aos poucos, eu fui lendo o Papa Ratzinger, fui lendo os escritos dele. E aí eu falo que Dom Henrique contribuiu depois, porque Dom Henrique, citando uma frase do Ratzinger, né, Ratzinger teria escrito, né, ninguém é maduro de verdade até que tenha enfrentado a própria solidão. Sim. Né? E depois o Dom Henrique dizia assim, olha, e Ratzinger sofreu a solidão, não foi uma, 2 ou 3 vezes, mas ele nunca esteve só. Foi uma solidão povoada pela presença do seu grande amigo, seu grande mestre, que era Jesus. E eu fui pouco a pouco conhecendo o Papa Bento e amando. Tanto que eu sofri muito com a renúncia dele. Sim. Eu estudava teologia em São Paulo, como aquilo foi doído, foi doído. E Deus nos presenteou depois com Francisco. Né? O Jorge Mário Bergoglio, argentino, já o conhecia, eu conheci o Papa Francisco, porque em 2005 eu estava como seminarista em Aparecida, em 2005 não, em 2007, durante a visita do Papa Bento, a abertura do CELAM. Então nós fomos rezar no sábado à tarde o terço com o Papa, era dia 12 de maio. Dia 13, domingo, ele ia celebrar a missa e abrir o CELAM, né, a Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe. E fomos rezar o terço com o Papa Bento, e 2 cardeais, assim, vários bispos passavam, e nós seminaristas, vocês conhecem seminarista, né? Raça. Lá estávamos nós enfileirados esperando os bispos passar. Todo bispo que passava, bênção, e beijava a mão. Sim, bênção, sim. E beija a mão. E passou o cardeal, na época já nomeado para Roma, e já estava trabalhando em Roma, aqui na Congregação para o Clero, Dom Cláudio Umes, sim, já falecido, sim. E também passou o cardeal Bergoglio. Uhum. Né? Eu beijei a mão do cardeal Bergoglio e pedi a bênção. Sim, sim. Né? E aprendi a amar Francisco. Né? E como é bonito amar o sucessor de Pedro. Né? Teve um pontificado bonito. Uma pena que nem sempre a mídia mostrava aquilo que realmente o Papa dizia. Né, colocava as meias verdades ali, as pessoas muitas vezes compravam aquilo como uma grande verdade, e por fim você ia ver depois, mas, gente, eu ia ler os documentos do Papa, mas o Papa não falou isso, não foi assim, não é do magistério que ele está falando. Opinião numa entrevista, isso é natural, a gente tem opinião de situações, etc., mas no magistério, né, foi um magistério bonito. Ele termina o pontificado dele de uma forma bonita, né, pensar o domingo de Páscoa, e se assemelhou tanto ao fim do pontificado de João Paulo II, né, João Paulo II, ele deu a bênção Urbi et Orbi, sim, no domingo de Páscoa, em 2005, e uma semana depois, né, no sábado, durante a vigília para o domingo da Divina Misericórdia, fez a Páscoa definitiva. O Papa Francisco esteve na praça, deu a bênção ao domingo de Páscoa, passou no meio do rebanho, com um olhar, né, a gente via sofrido, né, pelo menos assim, eu tinha a ideia, meu Deus, como que deixaram ele passar na praça? Ele se percebia que ele estava sofrido ali. E na segunda-feira, quando a gente acordou a notícia, né, o Papa fez a Páscoa, foi embora, voltou para o Pai. E amei muito também o Papa Francisco. Amei muito. E pedia, né? Senhor, eu preciso amar o próximo Papa. Veio agora um irmão de caminhada que eu vou amar. Não.